Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela comunhão, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Agora, Senhor, nos dá graça. Nos dá, meu Senhor, a graça e a sabedoria, Senhor, para ajudar o teu povo, ajudar os teus servos com a palavra, meu Senhor, com a instrução para a formação na tua igreja. Abençoa os nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos cada vida. Manifesta o teu poder, Senhor, na igreja, Senhor, na congregação, na denominação, abençoando os nossos irmãos, meu Senhor, também de outras denominações. Guarda os teus servos que te amam, Senhor, e que andam nas tuas palavras, meu Senhor, nas tuas pisadas, ó Deus, guardando os teus preceitos. Querido Pai, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos, meu Senhor, e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e é desde o começo. Nós criamos a escola em 1988, estamos no 32º ano de rádio e continuamos com as nossas aulas presenciais desde aquela época, pequenos intervalos, principalmente na pandemia, mas fazemos assim com muito amor, com o desejo profundo de sermos úteis. Eu tenho muita vontade de servir. E com esta vontade e com este desejo, hoje vamos apresentar o programa Voz da Igreja. Nós temos aqui o tema Fazer a Missão com Amor. Fazer a missão recebida, executar a obra de Deus com amor. O nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 14. Você é bem-aventurado lendo, é bem-aventurado ouvindo, conferindo é muito bom, porque vivemos dias difíceis e tem muita perversidade espiritual em todo lugar. Então não acredite em tudo, não acredite em todos, não acredite que todo espírito vem de Deus, porque aprendemos na palavra do Senhor, nem todo espírito vem de Deus. Aquela moça que elogiou Paulo e Silas estava cheia de demônios. Hoje os demônios estão falando, olha, Deus está dizendo isso. Deus não anda dizendo bobagem para ninguém. Deus se comunica através do seu Espírito, da sua palavra, mas recadinho de ponta de lenço, essas coisas aí, tenha cuidado. Leia a palavra, examine a palavra para você não ser iludido. A nossa leitura, 1 Coríntios 16, 5. Irei ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco. Passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande e eficaz porta se abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora,
Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, porque todas as vossas coisas, para que todas as vossas coisas sejam feitas em amor. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, abençoa os nossos irmãos, dá vitória, sustenta, ajuda, manifesta o Teu poder, nos prepara, Senhor, para toda boa obra. Pai querido, Senhor do céu e da terra, ajuda e guarda os meus irmãos, manifestando, Senhor, a Tua graça em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a obra de Deus ela é feita com muitos sacrifícios. Hoje, um obreiro, um pastor que queira hoje trabalhar de uma maneira bíblica, tem grandes desafios, grandes problemas. Agora, imagina nos dias apostólicos. Nos dias apostólicos, a igreja não tinha estrutura. Nos dias apostólicos, a falta de estrutura da igreja justificava os obreiros trabalharem não de forma remunerada. Eles não tinham salário, ninguém teve, ninguém recebeu. Você encontra alguém recebendo salário na Bíblia Sagrada, até os pagãos. O levita desordenado que estava em Judá e passou lá na época dos juízes, estava lá na casa de Mica, aquele levita teve salário. Desde aquele tempo, as organizações religiosas pagam salário. Naquela época envolvia moedas, portanto dinheiro vivo, e envolvia vestimentas, que sempre foi muito caro, principalmente roupa fina, como roupa de sacerdote. Mas nós sabemos que havia uma espécie de recompensa religiosa para serviços religiosos. No tempo de Moisés, o Balaque mandou chamar o Balaão e ofereceu muita coisa. Bom, no contexto da Igreja de Jesus Cristo, ninguém tinha nada. Lembra daquela resposta de Pedro e João para o homem que pedia esmola? Não é que Pedro e João fossem pão duro, não. Eles não tinham nada. Não temos prata e nem ouro. O que temos, te damos. O que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo. Porque não tinha nada. A igreja não tinha estrutura e eles não tinham aventura. É bom para você aprender. A igreja não tinha estrutura para remunerar ninguém. E eles não tinham aventura para explorar o povo, a obra de Deus, o reino de Deus, ensinamento maravilhoso das Escrituras. O reino de Deus nem é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós recebemos a instrução da palavra de Deus de uma forma muito clara, muito objetiva. O apóstolo Paulo, trabalhando para o Senhor, na igreja do Senhor, em toda a Ásia Menor e regiões adjacentes, ele estava planejando ir para Corinto, voltar a Corinto. E aqui, 1 Coríntios 16, 5, ele diz: irei ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Eu preciso ir para a Macedônia. O que era que ele ia fazer na Macedônia também era evangelizar. Era fazer a obra de Deus. Ele tinha tido uma visão anteriormente, passa a Macedônia e nos ajuda, e ele se
comprometeu espiritualmente trabalhar na Macedônia. Então ele diz aqui: eu vou ter com vocês depois de passar pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Era compromisso. Ele tinha a obrigação, compromisso com obrigatoriedade. No versículo 6 ele diz: e bem pode ser que fique convosco. Não estou dizendo, não estou dando certeza, mas pode acontecer de eu ficar convosco durante o inverno. Durante o inverno, naquele período, era terrível a navegação no Mediterrâneo. Então ele se propõe, se fosse o caso, passar os meses do inverno ali em Corinto, para que me acompanheis onde quer que eu for. Ele estando em Corinto, ele teria muito o que fazer. E aquela igreja cheia de amor e vontade de servir, amor ao Senhor, amor ao apóstolo e vontade de ser útil, aquela igreja iria sim participar da missão do apóstolo durante o inverno. É algo maravilhoso aprender. Eu tenho muito prazer em aprender. E, apesar de mim, tenho prazer em ensinar. Eu tenho prazer em ensinar. E muitos não sabem o tanto que eu sei, portanto, teriam o benefício de aprender, como eu aprendi. Aprendi pagando. Eu aprendi pagando. Eu tive interesse, tenho interesse, continuo aprendendo, porque a gente aprende até o último dia de vida. E eu paguei para aprender, mas eu não cobro para ensinar. Aqui, meus amados irmãos, no versículo 7, ele diz: porque não quero ver vocês de passagem. Eu não quero ver vocês passarem. Cadê o apóstolo? Passou, já foi, já era, já foi embora. Eu não quero, porque não quero ver vocês de passagem. Pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ele não tem, como nós não temos mesmo, nada certo em termos de tempo, mas ele diz: eu vou passar pela Macedônia, depois vou estar com vocês, e é provável que eu fique o inverno todo aí, para vocês ir comigo, para vocês me ajudarem a ir comigo onde quer que eu tenha necessidade de ir. Mas eu não quero é passar aí rapidinho. Cadê? Já foi, já passou, já. Você não, eu quero ficar convosco durante um período aí. Não quero passar rapidinho, quero ver vocês rapidinho. É o versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Sempre na dependência de Deus, sempre na dependência do Senhor. É assim que nós agimos como igreja. Como igreja, os ministros de Deus, a igreja do Senhor. Como igreja, nós agimos assim. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Espírito Santo revelar, se o Senhor aprovar o meu propósito, porque nós temos, Deus deu e respeitou a independência do homem. Deus deu arbítrio ao homem e respeitou isto, continua respeitando. Aí ele diz no versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ele ia para Macedônia, da Macedônia ia para Éfeso, ia ficar lá em Éfeso até o Pentecostes e depois ia para lá. Era o propósito. E para ficar em Éfeso, ele diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma cidade de grande movimentação e de turismo espiritual. Não é espiritual, não. Turismo espiritual. Existia
entre e além dos muitos deuses, a Aparecida de lá. A Aparecida de lá, diferente da Aparecida de cá, a Aparecida de cá dizem que acharam na lama. A Aparecida de lá, eles diziam que tinha caído do céu, tinha vindo de Júpiter. A bicha era famosa, tinha vindo de cima, tinha vindo de Júpiter, a Diana dos Efésios. Era a alegação. Toda malignidade religiosa tem uma suposta aparição. Então, a Diana dos Efésios, segundo a lorota, a mentira, a fraude, era uma estátua, era uma deusa que tinha caído ali, vindo de Júpiter. E Paulo não entra em detalhes, não vai falar isto, mas ele sabia. E já tinha experimentado, aqueles indivíduos são adversários ferrenhos da verdade bíblica, da revelação bíblica e do evangelho em si. Ele diz, uma grande porta, uma porta extraordinária, uma coisa eficaz foi aberta, mas não tem facilidade não. Pelo contrário, tem muitos adversários, muitos inimigos, muitos adversários. No versículo 10, uma instrução para que a igreja em Corinto receba o Timóteo. Se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco. Olha, o Timóteo é um jovem obreiro, ele é novo, diferente de nós, apóstolos, diferente de muitos outros, diferente dos Emas e de outros. O Zema era um doutor da lei que havia se convertido, era uma pessoa famosa, uma pessoa importante. Paulo era um fariseu que havia se convertido, era um homem importante, muito embora ele, claro, não iria falar de sua importância, mas ele foi muito importante. E agora ele está dizendo, o Timóteo é um jovem, mas não deixa de ser importante, receba-o ele. Se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, receba ele bem, faça uma boa recepção, sejam hospitaleiros, dê apoio ao trabalho do jovem obreiro, ajudem ele neste começo de ministério. A justificativa do apóstolo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ele é igual a mim. Meus queridos irmãos, eu digo por experiência própria, apesar das dimensões, né? Apesar das diferenças em relação ao volume de trabalho e o tempo e tudo mais, e também a autoridade, não dá para comparar o trabalho de um obreiro nos dias de hoje com o trabalho do apóstolo Paulo. O obreiro nos dias de hoje, se tiver graça, fé e caráter, ele vai só utilizar um material que está em suas mãos. O apóstolo Paulo precisava produzir o material. Diferente. A minha pequena experiência produzindo textos na nossa escola, iniciada exatamente em 1988, nós produzimos livros-textos, nós produzimos muitos textos na época do mimeógrafo. Naquele tempo, e por incrível que pareça, sem nenhum constrangimento, eu usava mimeógrafo emprestado. O trabalho de meus alunos consagrados, dedicados, um casal que nos ajudou demais nisto. A esposa, a mulher trabalhava com a educação, era educadora, o homem tinha uma boa renda e nos ajudavam muito. Então,
Aqui o apóstolo de Jesus Cristo está encorajando, está orientando a igreja. Se o Timóteo for ter convosco, recebam bem, dê apoio, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. O apóstolo, o grande Paulo, se equiparando ao jovem obreiro, ao Timóteo. Isto é uma virtude grandiosa. No versículo 11 ele diz: portanto, ninguém o despreze. Isso é pelo fato dele ser jovem. Ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Ajudem ele, dê apoio a ele, e se ele vier aqui também, eu quero recepcioná-lo com os irmãos. Aí no versículo 12, Paulo dá uma informação que é muito importante para você aprender: a nossa condição de voluntários. Voluntários. Paulo diz aqui, acerca do irmão Apolo. Apolo foi um homem grandioso, é tanto que lá em Corinto houve aquela divisão de pensamento de alguém. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Apolo era um homem valoroso. E Paulo está dizendo, eu roguei ao Apolo. Acerca do irmão Apolo. Roguei-lhe muito que fosse com os irmãos, ter convosco. Mas, na verdade, olha como é importante ter liberdade, trabalhar com liberdade. Mas, na verdade, ele não teve vontade de ir agora. Ele não teve vontade de ir agora. Não teve direção de Deus para ir agora. Não quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Agora ele não teve disposição para ir. Não tinha disponibilidade. Não achou conveniente. Não quis. Liberdade. Liberdade. A obra de Deus não aprisiona, a obra de Deus não encarcera, a obra de Deus não tira a nossa condição de dizer sim, não. Ele não quis, o Apolo não quis, não pôde, não quis, não se dispôs, mas quando for oportuno ele vai. E aqui nos versículos 13 e 14, recomendações finais. Vigiai, meus irmãos, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sejam homens. A epístola era dirigida à igreja e à liderança. Sejam homens, sejam valorosos, portai-vos varonilmente. Portai-vos com hombridade. É isso que significa. Fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Com amor. Hoje nós temos grandes dificuldades porque existe o interesse. Naquele tempo, quem não era convertido também tinha. Lembra do Judas? Vendeu o mestre por 30 moedas. Pois é. Lembra do Geazi? 800 anos antes do Judas? Este meu chefe Eliseu, homem besta, não se aproveitar. Eu queria... Já pensou esse monte de prata e ouro que veio lá da Síria? Não, eu não vou deixar voltar isso tudo, não. Vocês se lembram disso? Quem lê a Bíblia lembra. Pois é. Aqui, o apóstolo de Jesus Cristo está recomendando: sejam homens, sejam honestos,
portai-vos varonilmente, sejam íntegros e façam a obra de Deus com amor. Se fizer assim, meus irmãos, pode não ter resultados lá gigantescos para entrar no Guinness, mas tem paz com Deus. Eu sou um destes. Não tem como entrar no Guinness Book, mas tenho como entrar na presença de Deus, ter paz com Deus. Vale tudo. Nós vamos interceder hoje pela Cristina. A Cristina teve um probleminha de saúde, nós vamos orar por ela, orar pela sua família, principalmente pela sua recuperação. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, ó Deus, e agradecemos pela tua bondade. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua paz, obrigado, meu Senhor, por esta grandeza, Senhor, o teu grande amor manifestado na pessoa de Jesus. Agora, Senhor, suplicamos pela tua igreja, guarda os meus irmãos em toda a terra, crianças, jovens, adultos, idosos, ministros, toma em tuas santas mãos toda a tua igreja. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, te apresentamos a Cristina, toma ela em tuas santas mãos, da vitória e da saúde. Abençoa seu esposo, toma Gilberto em tuas santas mãos, fala com ele, meu Senhor, opera na sua vida, no seu coração, abençoando, Senhor, também os seus filhos, o Nicolas, a Carol, toma em tuas santas mãos, ajuda, manifesta, ó Deus, o teu poder na vida dos meus irmãos. Pai bendito, Senhor Todo-Poderoso, amado da minha alma, ouve, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.